inverno mais frio do século, tomamos a decisão de rever os caminhos do mestre de Lyon. Mapas, livros, anotações de pé de página, alguns meses de pesquisa para nossa divina comédia, só com a parte final, uma estrada de Santiago, que levava, na verdade, a Lyon, Paris e Verdun, Amsterdã, e por extensão de sua obra magnífica, as terras do Brasil, pátria que acolheu com imensa responsabilidade a obra, legado e a função de propagar o espiritismo e, aos traços percorridos, viver jornadas que pudessem nos fazer sentir como ele, pensar, mesmo que imperfeitamente como ele, viver um pouco como ele viveu, viver para entender e poder apresentar mais uma vez para quem desejar conhecer o mestre Allan Kardec. Lyon, uma das principais cidades da França, hoje com uma população que atinge quase 500 mil pessoas. É a atual capital do departamento de Ródano. No passado, fundada em 43 a.C. pelos romanos, foi capital da província das Gálias. Aliás, foi em Lyon onde nasceu Cláudio, o primeiro imperador que nasceu fora da Península Itálica. Foi em 1804, em Lyon, que nasceu Allan Kardec. « 3 de outubro de 1804, às 19 horas, Rua Sala, número 76, Lyon. Aqui nasceu Denisard Hippolyte Léon Rivail. Enquanto a França assistia ao nascimento do Império Napoleônico, a cidade de Lyon assistia ao nascimento do codificador da doutrina espírita. Lyon era uma cidade que fazia parte da ala tradicionalmente católica da França. A família Rivail não era diferente, uma família de tradição católica de várias gerações. Os pais de Kardec foram Jean-Baptiste Antoine Rivail, um homem de leis vinculado à justiça da região, e filho de Jeanne Louise Duhamel, uma dona de casa. Embora no registro de nascimento de Kardec conste Denisard Hippolyte Léon Rivail, no seu registro de batismo em junho de 1805, aqui da igreja de Saint-Denis de la Croix-Rousse, consta Hippolyte Léon Denisard Rivail, como ele ficaria conhecido. Ao completar 10 anos de idade, Rivail foi enviado para estudar no Instituto Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. Lá ele deveria completar sua educação. Foi ali que entrou em contato com grandes ideias, que mais tarde o colocariam na dimensão de um grande homem, ao lado dos grandes pensadores de sua época. Foi ali, naquele ambiente, naquele pequeno universo educativo, que o marcou para sempre, que iria se forjar a grande figura de Allan Kardec. É por isso que não podemos nunca dissociar o codificador da doutrina espírita daquele jovem e das influências que recebeu do mestre Pestalozzi.
Em 1823, Rivail deixa Verdun e se estabelece em Paris, na Rua da Harpa, número 117. Foi ali que ele colocou em prática pela primeira vez a sua vocação como escritor e professor. Ainda tinha apenas 18 anos. O primeiro livro se chamou Curso Prático e Teórico de Aritmética. Foi apenas o primeiro de uma sequência de livros didáticos, como Curso Completo Teórico e Prático de Aritmética, Ditados da Primeira e Segunda Idade, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública de 1828, a Gramática Francesa Clássica, Memória sobre a Instrução Pública, Qual o Sistema de Estudos mais em harmonia com as necessidades da época, Catecismo Gramatical da Língua Francesa e o Manual dos Exames para os Certificados de Capacidade, esse de 1846. Provavelmente a Rua de la Harpe, na época de Kardec, era muito diferente da de hoje. Não deveria ter os mesmos restaurantes e lanchonetes, nem essa agitação das pessoas que correm para lá e para cá. Mas as pedras da calçada são as mesmas. Foram elas que sentiram o jovem Kardec circulando e sonhando com seus projetos futuros na área de educação. Talvez nem imaginasse que estava pronto para revolucionar a história para sempre, criando uma nova dimensão para o mundo e para a verdade. Em 1826, na Rua de Sèvres, um dos melhores endereços de Paris, Hippolyte Léon Denisard Rivail fundou o Instituto Rivail, um instituto de educação voltado para crianças, inspirado no modelo de Pestalozzi, com quem ele havia aprendido e convivido em Yverdun, na Suíça. Foi aqui também, na Rua de Sèvres, onde ele veio morar após o seu casamento com Amélie Bidot. O instituto funcionou até 1834, um período longo a se levar em conta as condições econômicas da França na época. Bonjour, vous connaissez Monsieur Allan Kardec? Je ne connais pas, mais je sais qu'il est enterré au Père Lachaise. Oh, merci. Eu fiquei muito curioso em saber se a população de Paris conhece Allan Kardec, se tem alguma informação sobre ele, sobre sua história, e resolvi sair perguntando em todos os lugares, em cada rua, em cada local que tivesse alguma relação com ele, e acabei tendo algumas surpresas. Você, Monsieur Allan Kardec? Ah non? Escritor Allan Kardec? Allan Kardec? Allan Kardec. Non. Merci. Je suis désolée. Non, sculpteur, vous m'avez dit? Sim, escritor espírita. Ah ouais. On n'a pas... Mas ele morou aqui, né? Pas de livre sur la sculpture. Là, ele habitait ici. Merci. Pois bem, uma surpresa nada agradável. Esse local é a Rua Lille, número 7. É exatamente o local para onde foi transferida a Livraria Espírita e o escritório da Revista Espírita em 1869. Essa rua é uma das laterais do famoso Museu d'Orsay. Hoje funciona no número 7 uma livraria. E a gerente da livraria não tem a menor ideia de quem seja Allan Kardec.
Mas de todos os meus entrevistados, talvez o mais interessante tenha sido essa senhora. Primeira vez que estivemos em Père-Lachaise, no cemitério onde está enterrado Kardec, ela observava o túmulo de longe. Quando ela me viu aproximar, ela se afastou. Eu deixei a câmera, me aproximei do túmulo e ela veio aos poucos se aproximando, ficou me observando de longe, chegou mais perto, como quem toma conta, como se fosse uma guardiã, uma protetora. Eu circulei, peguei a câmera de novo e passei a observá-la. Finalmente tomei coragem para inquiri-la. Bonjour. Bonjour. Connaissez Monsieur Allan Kardec? Allan Kardec. Vous connaissez? Non, non, mais moi je veux pas que vous me preniez. Oui, si je suis là, c'est que je connais. Ela, meio que irritada e assustada, acabou se afastando. Mas ela vai voltar. No nosso retorno a Père-Lachaise, ela vai voltar a ser protagonista desse episódio, desse espaço. O século XIX na Europa foi proficiente em fenômenos tidos na época como sobrenaturais. Notícias que chegavam dos Estados Unidos, como das irmãs Fox, que teoricamente teriam conversado com mortos, chamavam a atenção de todos. O fenômeno do magnetismo animal, também conhecido como mesmerismo, estava em moda na Europa nesse período. Rivail interessa-se pelo tema já desde 1823 e passa a tomar parte ativa nos trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris. Ele próprio se transformou em experimentado magnetizador. É nesse período que ele conhece e fica amigo do magnetizador Fortier, que em 1854 lhe falaria pela primeira vez das chamadas mesas falantes. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo, e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. É com efeito muito singular, respondi. Mas a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde: isto agora, repliquei-lhe, é outra questão. Só acreditarei quando a vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Allan Kardec era um homem de sua época, um cientista, um pesquisador. Aqueles fenômenos lhe pareciam estranhos, mas não impossíveis. Aos poucos, as suas dúvidas foram sendo vencidas pelos fatos. A reunião foi marcada para terça-feira de maio, às 8 horas da noite. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios, muito imperfeitos, de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Bem depressa, ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Numa das reuniões da senhora Planey-Maison, travei conhecimento com a família Baudin, que residia então à rua de Rochechouart. O senhor Baudin me convidou para assistir às sessões hebdomadárias que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo.
Os médiuns eram as duas senhoritas Baudin, Julie e Caroline, que escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta chamada carrapeta e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias. Dava o nome de Zéfiro, o espírito que costumava manifestar-se, nome perfeitamente acorde com o seu caráter e com o da reunião. Entretanto, era muito bom e se dissera protetor da família. Se com frequência fazia rir, também sabia, quando preciso, dar ponderados conselhos. Até ali as sessões em casa do Sr. Baudin nenhum fim determinado tinham tido. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. Eu, a princípio, cuidara apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base de O Livro dos Espíritos. Em Palais Royal? Palais Royal, tu le verrais là-bas, tout droit. Merci. E vocês filmam? Estava fácil. Ela não sabe. Où est Galerie d'Orléans? Em Palais Royal? Galerie d'Orléans. D'Orléans. Il n'y a pas? Je connais pas. Alors ça, des deux côtés, de toute façon. Là. Comme ça. Galerie d'Orléans, la galerie Montpensier, là. D'accord, la galerie d'Orléans, elle est exactement ici. Voilà, exactement. Oui. Voilà. Et là, vous avez les colonnes de Buren. Merci. Merci à vous, madame. Galerie d'Orléans. O primeiro desafio era encontrar o Palais Royal. O segundo, descobrir qual foi a loja, o ponto, a livraria aonde foi lançado o Livro dos Espíritos. O local está muito diferente do que era na época de Kardec, e uma série de reformas tem transformado o espaço num caos absoluto. Mas nada que boa vontade e um horroroso francês com sotaque baiano não consiga desvendar. Encontrar o Palais Royal, imaginar que ali nasceu a primeira obra da doutrina espírita, foi uma emoção ímpar. A presença de muitas crianças iluminava o ambiente e fazia aquele final de tarde, frio, melancólico, se transformar numa manhã exuberante de verão. Palais Royal, o nascimento do Livro dos Espíritos. Com o coração aquecido, com a alma repleta de alegria, a sensação era de um desbravador, de um navegador que encontra finalmente um tesouro perdido.
18 de abril, 1857. Galeria d'Orléans, Palais Royal, Paris, é publicado o Livro dos Espíritos, livro fundamental, pedra fundamental da doutrina espírita, Livraria Dantu. Aqui também nasce Allan Kardec. Cada um dos parisienses que comprava a cópia do Livro dos Espíritos tomava conhecimento do batizado, lavrado em cartório, de Allan Kardec, como passa a se chamar agora Hippolyte Léon Denisard Rivail. Aqui mesmo, no Palais Royal, onde em 18 de abril de 1857 havia sido lançado o Livro dos Espíritos, foi criada na Galeria Valois a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Faltava apenas agora encontrar o local da antiga Livraria Dantu, na Galeria Valois. Não foi tarefa fácil, mas depois de muita procura, muita informação, encontramos. E na porta da antiga livraria, um presente dos céus. Os primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Se a doutrina espírita tivesse um endereço oficial, sem dúvida seria esse. Número 8, da Rua des Martyrs, da Rua dos Mártires, Paris, França. Aqui viveu Allan Kardec durante muitos anos. Aqui construiu a obra fundadora da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Era seu endereço oficial durante a elaboração do Livro dos Espíritos, e aqui também funcionou a Revista Espírita. Rua des Martyrs, segundo andar, apartamento dos fundos. Aqui nasceu a doutrina espírita. Morava eu por essa época na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar ao fundo. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede que me separava do aposento vizinho. A princípio, nenhuma atenção lhes dei. Como, porém, elas se repetissem mais fortes, mudando de lugar, procedi a uma exploração minuciosa dos dois lados da parede. Escutei para verificar se provinham do outro pavimento e nada descobri. O que havia de singular era que, de cada vez que eu me punha a investigar, o ruído cessava para recomeçar logo que eu retomava a trabalhar. No dia seguinte, como houvesse sessão em casa do Sr. Baudin, narrei o fato e pedi que me explicassem. Pergunta: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Resposta: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição.
No ano seguinte, em 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se celebravam à rua Tiquetone, em casa do Sr. Rostand e Sra. Jafé, sonâmbula. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As comunicações eram transmitidas por intermédio da Sra. Jafé, médium. Estava concluído em grande parte meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Não existe uma precisão histórica que indique o número da residência do Sr. Rostand, na rua Tiquetone. Para mim pouco importa. Escolhi aleatoriamente uma das janelas e imaginei que debaixo daquele lustre aconteceram as manifestações que conduziram à redação do Livro dos Espíritos. Continuei assim minha peregrinação, muito feliz. Por sugestão de um amigo brasileiro que mora na Alemanha, nós fomos até Amsterdã, na Holanda, para encontrar Maria. Maria é líder do movimento espírita no país e fez uma descoberta incrível. Ela foi responsável por ter encontrado as primeiras edições do Livro dos Espíritos publicados e traduzidos em holandês. Maria, além de espírita, é uma entusiasta. E a conversa com ela nos animou muito a continuar nossa peregrinação pelos caminhos de Allan Kardec. Nas viagens. Gente, eu só parei de ler o Livro dos Espíritos quando eu terminei. Aquela velha história, né? Eram as respostas que eu estava procurando toda a minha vida, mas ao mesmo tempo não era estranho. Sim. Sabe? Sensação de que talvez você já tivesse conhecimento daquilo. Eu acho. Aí eu falei, gente, que é isso, coisa interessante, que livro interessante. Por que você nunca me disse isso, então, que existia algo assim como espiritismo? Aí eu comecei a pedir livros e fui pedindo os livros de André Luiz. O primeiro livro que eu li depois de Sinal Verde foi Nosso Lar. Achei assim meio, falei, será que tudo isso é verdade? Parece ficção científica. Parece ficção científica. Será que isso é verdade? Bom, então, como eu conheci o espiritismo aqui, então eu acho que era assim, uma coisa muito natural eu ter vontade, ter desejo de ver os livros da codificação traduzidos ao holandês. E foi surgindo aquele desejo, aquele plano assim, muito vago de um dia, quem sabe, encontrar um tradutor para traduzir o livro. Aí a gente sabia que para traduzir um livro desse ia ser muito... ia custar uma pequena fortuna que a gente não tinha. Peguei a lista telefônica e comecei a telefonar. Lá no e-mail, no site que ele tinha me passado, foi uma emoção muito grande quando eu vi na telinha do meu computador assim, o Livro dos Espíritos assim, em holandês, o Livro dos Médiuns, o Evangelho sobre o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o que é o Espiritismo, todos traduzidos por Jean-Guillaume Platt, J.G. Platt. Aí eu falei, gente, olha, eu chorei de alegria. Eu queria dividir aquilo com todos os meus amigos espíritas, mas falei, gente, não é possível. E olha só o detalhe. Todos esses livros na Biblioteca Universitária da Universidade de Amsterdã, onde eu trabalho. Existem os espíritos holandeses que, através dos grupos brasileiros, estão conhecendo o espiritismo e já se consideram espíritas e agem como espírita, né? Agora, aqui existe, na França existe muitos grupos franceses, né? Também, desde Kardec, né? Portugal é um movimento praticamente português mesmo, né? A Espanha também. A Itália, me parece que tem um grupo em Roma que é fundada por espírita. Na Suíça, eu sei que tem um grupo também espírita jovem, inclusive. Eu sempre digo que desde que eu nasci que eu procurava a espiritualidade. Eu procurava respostas para minhas perguntas existenciais. E como eu cresci na religião católica, então
sentia falta das respostas, né? Então eu na minha juventude eu procurei essas respostas em todas as filosofias orientais, mas faltava, né? Quando eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, eu falei, não, gente, aqui estão as respostas, o que é isso? O que é Espiritismo? Bom, eu te digo que a partir daquele momento o Espiritismo entrou na minha vida e não saiu nunca mais. E isso eu devo à doutrina espírita, eu devo ao trabalho imenso, maravilhoso que Kardec as horas de sono que ele dedicou ao estudo, à preparação da codificação para ficar aí para a gente como um marco de luz para nos guiar por os caminhos da vida, sabe? E então eu te digo, o Espiritismo me fez uma pessoa assim muito feliz, tranquila, porque agora eu entendo a justiça de Deus. Eu sei que realmente Deus é amor, Jesus é amor, é o nosso irmão maior, e que a gente vai ter quantas oportunidades a gente necessitar para refazer as nossas besteiras aí do passado e também as coisas que a gente, apesar de conhecer a doutrina espírita, a gente está no caminho, né? Então é caindo e levantando, mas agora com a consciência de que o que eu fizer hoje vai refletir no meu amanhã, sabe? É muita emoção, é muita felicidade. Poucas cidades do mundo têm uma história tão ligada à intolerância religiosa e à violência quanto a cidade de Paris. A violência contra a religião, contra as opções religiosas é uma marca dessa cidade. Com destaque à noite de São Bartolomeu, quando milhares de protestantes foram chacinados, perseguidos, violentamente mortos por ordem da Catarina de Médici. Não seria diferente com o nascimento da doutrina espírita. Kardec sofreu duras perseguições e soube lidar com elas com muita inteligência e tolerância. Foi no dia 20 de abril de 1860 que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas se instalou na Passage Saint-Anne, na rua Saint-Anne, número 59. Em 15 de julho do mesmo ano de 1860, o escritório da Revista Espírita e partes do domicílio particular de Allan Kardec são transferidos para a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, no primeiro andar, na porta da esquerda, da passagem de Saint-Anne. Não foi difícil localizar a passagem, e muito menos a porta da esquerda que conduzia ao primeiro andar. Mas a porta estava trancada. Eu queria muito gravar os degraus, a escadaria, a porta de entrada da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas com a porta trancada era difícil. De repente, eu percebi que isso era um mero detalhe. Embora seu endereço oficial fosse La Villa de Ségur, no bairro dos Inválidos, número 37, Allan Kardec praticamente não saía de Saint-Anne, escrevendo para revistas e jornais, publicando novas obras espíritas, atendendo aos visitantes e participando de reuniões em Paris e outras cidades, sendo obrigado a trabalhar de manhã à noite e muitas vezes pela madrugada adentro, sem mesmo poder repousar. Isso foi debilitando a sua saúde progressivamente.
Durante muito tempo, a residência oficial de Allan Kardec esteve aqui no número 37 da Vila de Ségur, no bairro dos Desvalidos, dos Inválidos, aqui em Paris. Ele adquirira mais ou menos 2.500 metros quadrados, onde sonhava construir um asilo para os desvalidos de Paris. Henri Solse descreve assim a morte do mestre. Allan Kardec, cujo contrato de arrendamento na Passage Sainte-Anne estava quase a terminar, contava retirar-se para a Vila Ségur, a fim de trabalhar mais ativamente nas obras que lhe restava fazer e cujo plano e documentos se achavam já reunidos. Estava, pois, em todos os preparativos de mudança de domicílio, quando a 31 de março a doença de coração, que o minava surdamente, pôs termo à sua robusta constituição e, como um raio, o arrebatou à afeição de seus discípulos. Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, faleceu em Paris em 31 de março de 1869, na idade de 65 anos, sucumbindo da ruptura de um aneurisma. A senhora Allan Kardec tinha 74 anos por ocasião da morte do seu esposo. Sobreviveu-lhe até 1883, ano em que, a 21 de janeiro, se extinguiu, na idade de 89 anos, sem herdeiros diretos. O Jornal de Paris, no dia 3 de abril de 1869, descreve assim a morte de Kardec. Vimo-lo deitado num simples colchão, no meio da sala das sessões que há tantos anos ele presidia. Vimo-lo com um semblante calmo, como se extinguem aqueles a quem a morte não surpreende. No fim da última sessão, o presidente fizera as suas despedidas, preenchida a sua missão, retirava-se da luta cotidiana para se consagrar inteiramente ao estudo da filosofia espiritualista. Henri Solse fala também sobre Kardec. Esse grave filósofo, depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na Vila de Ségur, conservando-se sempre digno e sóbrio em suas expressões. Sabia adubá-las com o nosso velho salgalês em rasgos de causticante e afetuosa bonomia. Gostava de rir com esse belo riso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Bem, pode parecer estranho terminar nossa jornada logo em Père Lachaise, o templo que saúda a morte, quando queremos, na verdade, homenagear o homem que venceu a morte em todos os sentidos. Mas é um ciclo natural, é o morrer e o renascer, e Père Lachaise traz seus símbolos e seus significados. Eu esperava reencontrar aqui a guardiã do templo de Kardec, mas ela deu um jeito de aparecer na nossa última imagem. Aqui me despeço do mestre, temporariamente, para uma nova jornada, quem sabe, um reencontro com o mestre de Lyon. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Merci. Merci à vous. Ao final dessa jornada, eu percebi algumas coisas.
Percebi, por exemplo, que o túmulo de Kardec é o único que se mantém com flores frescas, como se tivessem sido recém-colocadas. É o único que tem uma vela acesa, permanentemente acesa. E perguntei quem a acendeu, quem a colocou ali. Será que foi a minha amiga, a protetora? Ou um anônimo? Eu percebi também que na saída de Père-Lachaise existe uma pequena vereda, uma linda vereda. E ao lado dela uma muralha, com esculturas que lembram seres como se tentassem fugir da pedra, romper com os limites da morte, sair dali daquele templo que representa a aniquilação, o fim da vida. É uma mensagem. A mensagem que a doutrina espírita veio nos libertar do conceito da morte. Veio nos permitir a possibilidade de uma nova existência. A crença na imortalidade da alma, da comunicabilidade daqueles chamados mortos, porque a vida não se encerra, porque a vida não se acaba. Aliás, nada se acaba. Nunca se acaba. Apenas fica diferente. Pensando nisso, caminhando pela vereda, eu me senti um pouco Kardec, me senti um pouco herdeiro, prosseguidor, responsável pelo fanal dessa doutrina de luz. Eu sou Kardec também. Eu sou um pouco Kardec.